Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto relacionado ao projeto integrador. E eu imagino que a essa altura vocês devem estar se perguntando por onde começar meu projeto de pesquisa. E é justamente a partir de uma pergunta que a gente vai conversar hoje, que é o problema de pesquisa. Como definir esse problema de pesquisa? Vamos lá conversar um pouco sobre isso? Como eu disse, a gente vai começar justamente por uma pergunta: o que pesquisar? E quando a gente se faz essa pergunta, a gente está falando do problema de pesquisa. Mas calma, não quer dizer que o problema de pesquisa deva ser um problema na vida de vocês. Pelo contrário, é ele que vai estimular o início da pesquisa e estimular a vocês a conhecer um objeto novo que vai ser o alvo dessa pesquisa e desse estudo. No começo pode parecer um pouco difícil, mas eu tenho certeza que vocês seguirem alguns passos com organização, vocês vão conseguir chegar lá. E um primeiro ponto é entender o que é um projeto de pesquisa. Como eu já adiantei, o problema de pesquisa é uma pergunta que visa aprofundar um tema selecionado através de uma resposta que possa ser comprovada cientificamente. Lembre-se, um problema de pesquisa ele deve ser preciso e delimitado, pois o desenvolvimento da pesquisa vai depender das respostas que vocês vão dar para esse problema. É importante destacar também que existem diferentes tipos de problemas de pesquisa, eles não são todos iguais. E é isso que a gente vai conversar um pouco. E também vocês precisam ter em mente que nem sempre uma pesquisa vai procurar responder todos os problemas da humanidade, né? A gente não tem a gente, enquanto pesquisador, não tem essa pretensão, e vocês que estão iniciando esse processo de pesquisadores também não deverão ter. A gente precisa definir o nosso problema o mais delimitado, né, o mais restrito possível, para que vocês tenham um foco dentro da sua pesquisa e não se percam, né, num universo de perguntas e possíveis soluções. E para ficar um pouco mais fácil de compreender, a gente vai separar os problemas de pesquisa em dois tipos: os problemas de pesquisas de ordem prática e os problemas de pesquisas de ordem intelectual. Bora lá? Os problemas de ordem prática são aqueles que visam responder questões de ordem empírica e concreta. E para que vocês compreendam melhor o que seria essa ordem concreta, vamos ver alguns tipos de exemplo de pesquisas de ordem prática. Vamos lá. O primeiro deles: um problema pode ser formulado para que a sua resposta vá subsidiar uma determinada ação. Então, por exemplo, a gente poderia desenvolver uma pesquisa em que se mapeasse o perfil de um grupo de estudantes para determinar uma metodologia para uma disciplina específica. Ou seja, essa metodologia ela vai ser criada a partir desse perfil que foi mapeado na pesquisa. Esse poderia ser um dos tipos. Um outro exemplo seria um problema elaborado para avaliação de certas ações ou programas. Por exemplo, uma pesquisa que vai analisar o funcionamento de um determinado software no atendimento ao público de uma rede de saúde, né? De ver como que esse software vai funcionar nesse atendimento. Então, essa também seria uma pesquisa de ordem prática. E por fim, um terceiro exemplo seria uma pesquisa, um problema criado para auxiliar no planejamento de uma ação adequada. Por exemplo, uma pesquisa que vá determinar os possíveis impactos ambientais em uma determinada área que se pretende construir algo ou desenvolver algum tipo de ação. Agora, vamos dar uma olhada em um projeto de pesquisa do Colégio Pedro II, que é um colégio também da rede federal, assim como o IFSP, e que tem estudantes de ensino médio desenvolvendo pesquisa como vocês, né? Esse projeto de pesquisa ele vai ser um exemplo dessa pesquisa de ordem prática. Então vamos lá dar uma olhadinha no projeto? Então vamos lá. O nome do projeto é Materiais Reciclados e Robótica, Gestão do Lixo, uma proposta. Aqui nessa primeira parte a gente tem a identificação do projeto, ou seja, quem é o orientador, a área de conhecimento, no caso que é matemática e suas tecnologias, e os estudantes que estão desenvolvendo a pesquisa. Agora a gente vai passar para a justificativa. Vou ler aqui o trecho da justificativa. Esse projeto considera a demanda crescente de nossa sociedade
de lidar com a crescente produção de lixo e a preocupação com a gestão de problemas relacionados com o descarte, transporte e a reciclagem, um aspecto importante. Vejam, aqui eu não fiz nenhuma correção, eu peguei o projeto como ele estava, né? Esses projetos eles foram publicados num e-book, juntou todos os projetos do colégio, né, e publicou nesse e-book, e eu peguei como estava lá. Mas esse projeto, por exemplo, não passou por uma revisão gramatical, que é um fato bem importante. Quando vocês terminarem de escrever os projetos ou os relatórios, tudo que vocês fizerem, tentem fazer uma revisão, fazer uma leitura, pedir para uma pessoa que não estava envolvida com a escrita fazer essa leitura para identificar possíveis problemas, tá bom? Mas aí, continuando. Pretende fazer a reutilização e reciclagem de determinados materiais, garrafas, PET ou plásticas, madeira, papelão, vidro, um meio de desenvolver robôs e objetos relacionados. Também pretende pensar de que forma podemos usar a robótica para a separação. Observem que nesse trecho destacado, que eu coloquei aí em negrito, nós podemos localizar a pergunta do projeto. Como materiais recicláveis podem ser utilizados na robótica? Ou ainda, é possível usar materiais recicláveis para a construção de robôs? Então vejam que a pergunta está localizada lá na justificativa do texto. Mas no caso de vocês, qual que é o percurso? Primeiro definir a pergunta para depois passar a escrever a justificativa. Continuando, vamos dar uma olhada nos objetivos desse projeto. 1. Estabelecer o conceito de reciclagem, estimular a criatividade, estudo do conceito interdisciplinar, matemática, informática, física e biologia, desenvolver a interação e respeito entre os pares. Aqui é importante destacar que os objetivos estão relacionados ao que os estudantes terão de conhecimento agregado com a pesquisa, e não necessariamente com uma solução para o problema levantado, ainda que ela possa ser construída no decorrer do projeto. Essa perspectiva é reforçada nos resultados esperados. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Desenvolvimento de habilidades lógicas mais sofisticadas, descoberta e utilização de conceitos básicos de física de forma intuitiva, aprimoramento da capacidade de planejamento de um determinado evento e melhora de concentração e motricidade. Eu espero que até aqui vocês tenham compreendido como se constrói um problema de pesquisa de ordem prática. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas de pesquisa de ordem intelectual. Vamos lá? Os problemas de ordem intelectual são aqueles que visam responder indagações de ordem teórica. Então, diferente dos de ordem prática, que se debruçavam sobre um problema concreto, aqui eles vão se debruçar sobre problemas teóricos, indagações teóricas, tá bom? Que vão mobilizar a teoria para responder um determinado problema. A gente pode ver alguns exemplos desses problemas de ordem intelectual. Vamos lá? Então, o primeiro deles, problemas que estudam um objeto pouco conhecido. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Aqueles problemas que vão procurar se debruçar sobre objetos que quase ninguém estudou. Então, um aspecto que ainda não foi abordado, um livro desconhecido, um manuscrito que foi encontrado, enfim, eu estou pensando aqui nas áreas de ciências humanas. Ou ainda uma abordagem das áreas de outras áreas de conhecimento que ainda não tenha sido explorada. Ou seja, aqui seria uma descoberta inédita, né? Um problema de reflexão inédito que ainda não teve. O que é bem difícil hoje em dia, porque tem muita pesquisa, né, gente? Mas ainda assim, a gente teria esse tipo de problema, ou seja, uma área, interesse em aprofundar uma área que foi pouco ou quase não foi explorada. O segundo tipo de problema de ordem intelectual seriam aqueles que trabalham as especificidades e outras variáveis no caso de áreas já exploradas. Então aqui a gente tem um determinado assunto que já foi explorado, mas que vocês vão abordar sobre uma nova abordagem, né? Sobre uma nova perspectiva que ainda não foi explorada. Ou seja, eu vou pensar aqui na área de humanas, na área de literatura, tem lá um romance super famoso, sei lá, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa.
Um monte de gente já pesquisou o Grande Sertão Veredas, mas de repente poderia ter uma pesquisa que fosse dar uma nova abordagem para esse assunto que ainda não teve. E o terceiro tipo de problema de ordem teórica são aqueles que visam testar algum tipo de teoria, ou seja, uma teoria que vai ser pensada para responder um determinado fenômeno. Então, existe lá uma teoria, por exemplo, existe uma teoria da física e eu vou testar essa teoria para compreender um determinado fenômeno, uma determinada situação, tá bom? Então, aqui são teorias prontas que a gente vai pegar para ver como que elas se dão em determinados contextos, ou ainda uma teoria da área da educação, né, da área de informática que já existe, você vai aplicar em um determinado contexto. Agora vamos dar uma olhada mais no projeto do Pedro II, dessa vez, né, de um problema de ordem intelectual, para a gente ver como que se construiu essa pergunta. Vamos lá, o nome do projeto é Vias Africanas, Filosofia e História, à luz do pensamento de Achille Mbembe. E aqui, como no outro projeto, a gente tem os dados, né, a identificação do projeto, o orientador, a área de conhecimento, que no caso é Filosofia e História, e os estudantes envolvidos. Agora vamos para a justificativa. Os currículos acadêmicos nacionais são pautados quase exclusivamente pela tradição ocidental e sua herança incontornável sobre nós, entendendo aqui o Ocidente enquanto um conjunto de códigos, saberes e práticas nutridos substancialmente do mundo euro-americano. A justificativa da presente pesquisa está afincada no questionamento à hegemonia dessa cosmovisão, hoje marcada por uma crise paradigmática que parece encontrar seus porquês na própria constituição histórica do Ocidente, debruçando-se sobre outras perspectivas possíveis a partir da filosofia levada a termo na África contemporânea. Aqui nesse caso, como o projeto era um pouco extenso, eu separei uma parte da justificativa, mas aqui a gente já consegue observar nesse trecho que eu destaquei e formular uma pergunta de pesquisa. Então, que pergunta seria essa? Por que há uma hegemonia da visão ocidental nos estudos filosóficos? Ou também, por que não se estuda filosofia africana? Assim como no projeto anterior, os objetivos estão relacionados a um processo de reflexão e do quanto essa pesquisa impactará os envolvidos. Então, a gente dá uma olhada aqui nos objetivos. Vejam, estudar a filosofia e a história a partir do pensamento africano contemporâneo, redimensionar o que entendemos por África e por Ocidente, buscando compreender uma nova configuração epistemológico-filosófica possível para o mundo, sondar as dinâmicas e estruturas racistas operacionalizadas pelos projetos colonialistas modernos, bem como as suas consequências nefastas no interior de sociedades herdeiras desse processo. E, por fim, aplicar à pesquisa institucional os princípios norteadores do PPPI, do Departamento de Filosofia do Colégio Pedro II. O PPI, desculpem, né? São 3 P's, né? PPPI, do Colégio Pedro II, é o Projeto Político Pedagógico Institucional. Aqui no IFE a gente tem o PPI, que também é uma orientação parecida, que vai definir os princípios, né, da educação nessa instituição. É importante destacar que os objetivos, em sua maioria, eles estão construídos com verbos que implicam o exercício intelectual, como estudar, sondar, redimensionar, aplicar. Então vejam, todos os verbos que foram usados nesse objetivo também têm a ver com esse problema de ordem intelectual, ou seja, o exercício do pensamento. Por fim, vamos dar uma olhada nos resultados esperados. Compreensão geral da obra Crítica da Razão Negra, publicada em 2013 pelo camaronês Achille Mbembe, assim como de parte da bibliografia com a qual o livro dialoga.
compreensão de temáticas contemporâneas capazes de alterar a configuração tradicional de eixos especulativos e práticos, de modo a alterar a geografia e a história da filosofia, inserção do pensamento africano em atividades escolares ao longo do ano letivo, aprendizagem passível de ser levada às aulas regulares de filosofia a partir do ano letivo posterior, e, por fim, aplicação dos princípios norteadores do PPPI, do Departamento de Filosofia do Colégio Pedro II, à pesquisa institucional, a saber, autonomia de pensamento e ação, capacidade de articulação entre saberes, pluralidade de ideias, valores e concepções pedagógicas, respeito à alteridade e apreço ao diálogo, princípios esses condizentes com uma sociedade democrática, inclusiva e igualitária. Aqui, gente, eu gostaria de destacar que nem sempre uma pesquisa de ordem intelectual significa que ela não tem um impacto social, né? Um impacto na sociedade. Vejam que nesse caso desse projeto de filosofia, além de se debruçar sobre a obra do Achille Mbembe e compreender a filosofia africana, o projeto também tinha o objetivo de alterar o PPPI, né? O Projeto Político Pedagógico Institucional. E com essa alteração, no final das contas, também poderia alterar o modo como as disciplinas de história e filosofia são ensinadas nessa instituição. Então, veja, ele é um problema de ordem intelectual, mas ele também tem um impacto na sociedade. Então, nem sempre, para que a gente construa um projeto de pesquisa com impacto, ele precisa ser de ordem prática. Tanto pode ser prática como intelectual, tá certo? Agora vocês devem estar pensando, como eu vou fazer isso no meu projeto, né? Como que eu vou formular essa pergunta de pesquisa? Não existe fórmula mágica, tá, gente? Já vou avisando. Mas o fato é que qualquer projeto de pesquisa, a gente vai demandar muita leitura, né? Então a coisa é sentar a bunda na cadeira, pesquisar um referencial bibliográfico para que vocês tenham embasamento para construir o projeto, né? No próximo vídeo eu vou falar algumas dicas para formular o problema de pesquisa, a partir de temas que vocês levantem, temas de interesse, coisas que vocês gostam, né, situações na sociedade que chamam a atenção de vocês. Então vão pensando nessas coisas, o que eu gosto, o que me mobiliza, porque a partir disso, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre como construir efetivamente o problema de pesquisa. Aqui a gente viu o que era, agora a gente vai ver como construir. Até lá, eu quero que vocês façam alguns exercícios. Eu vou deixar para vocês uma série de exercícios vou colocar outros projetos lá do Colégio Pedro II, que estão naquela publicação que eu mencionei, e vocês vão procurar ler esses projetos e identificar qual é o problema de pesquisa e se trata de um problema de pesquisa de ordem intelectual ou de ordem prática. Com isso, eu acho que vocês vão se familiarizar com essa linguagem de projetos, para que no próximo vídeo a gente possa conversar um pouquinho sobre a formulação do problema de pesquisa de vocês, tá certo? Um beijo, por hoje é isso, e até mais.